São Enéas Ganhadas. Bom dia, meu amigo Enéas. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, família Web Rádio. Correria, Enéas? Correria, muita correria, Luiz. Apesar da gente falar aqui no programa, né? A gente procurar ajudar os ouvintes a pensar sobre essas correrias, mas todos nós caímos nessas armadilhas, não tem jeito, né? É o dia a dia, né? Não tem como. Exatamente. O relógio vai mudar agora, viu? Você vai obrigado a usar 2 relógios no pulso agora, um de cada lado. Por quê? É 24 horas agora, vai parar das 12. Agora roda uma vez e depois roda outra. Ah, sim. Já pensou, rapaz? 24 horas ainda não vai dar tempo de fazer tudo ainda, né? É verdade, Luiz, é verdade. Bom, Enéas, por que será Hum. que a nossa vida está tão assim corrida? Pode ser por as coisas estarem caras demais e a gente ter que suprir isso, né, nos trabalhos mais longos, ter que fazer mais trabalhos, porque hoje você vai no mercado aí com R$ 180, você traz o pão e o leite. Mas as notícias dizem que a inflação está 3,67%. Eu ganhei na loteria ontem também, viu, Enéas? Né? Ganhei na loteria, pintei meu cachorro de azul. É assim, né? Dizem, o papagaio diz também, ele fala, né? Eu quero, mas do jeito que está a situação, tá difícil. Verdade, verdade. Você sabe que é limpar e jogar sujeira por baixo do tapete? Está acontecendo isso, felizmente. Entendeu? Falam, né? A emissora lá, né, que é parceira, ela chega a falar que o desemprego caiu, né? Isso. Então, por isso que o nosso relógio tá pouco. Por isso que a gente está correndo cada dia mais, né, Inés? Exatamente. O nosso relógio está sempre dizendo que falta tempo, né, Luiz? E eu vou te falar, não é só você, não. Ontem a doutora Ivênia também era a mesma coisa, a gente se falando aqui. A correria, ela viaja, vai fazer palestra, vai para a casa dela no outro lugar, ela tem, vai lá nas filhas dela, vem para cá, é palestra, é isso, aquilo, correria também. Todo mundo vai. Muita correria. Para a correria completar também, vamos falar do telefone. O 11 999 955978. Esse é o telefone de Enéas Canhadas atendendo, né, Enéas? Exatamente. Para a minha alegria, qual é o tema de hoje? Luiz, hoje deu uma travada no vídeo, mas ele vai voltar. Ele ia falar do tema, mas deu uma paradinha aí, né? E o que eu estava falando da correria do dia a dia, falando da correria de cada um, né? Estamos correndo mais e ganhando pouco. E aí, o que a gente quer? Trabalhar 2, 3 ou 4 lugares. Deu uma travada aí, Enéas. Fala para nós de novo o tema. Eu estou dizendo que nós vamos abordar um pouco uma ideia que é a inteligência emocional. Hoje em dia já não se fala tanto disso, né? Porque outras coisas, outros acontecimentos e especialmente a inteligência artificial, né? Que na verdade não é artificial porque é uma inteligência produzida pela inteligência humana, né? Mas vamos lá, é aquela inteligência humana que faz o ser humano colocar coisas no computador e aí o computador faz lá as suas saladas, as suas misturas, né? Especialmente ele faz com, com mais velocidade, né? É isto que ele impressiona muito as pessoas. E os chineses aí estão fazendo
robôs, os robôs idênticos à pessoa, até Sei. pele, tudo certinho, é uma pele diferenciada, mas é igualzinho, né, a uma pessoa. Depois não vai se arrepender, né? Depois não se arrepende, né? Aí, tá. Eu fico pensando o seguinte, a gente não pode falar isso porque a gente está tá no meio da informação e, e a gente sabe os riscos e possíveis vantagens que uma inteligência emocional, né, pode nos proporcionar. Mas os nossos avós talvez dissessem assim, eu quero ver computador comer pipoca, né? Ou então, minha sogra diria assim: eu quero ver o computador apanhar café, Quero ver né? a televisão soltar o cheiro do café. Isso, eu quero sentir cheiro do café vendo alguém na televisão fazendo café. Então, é óbvio que isso daí é um tipo de afirmação que já foi, né? Hoje, eu acho que, de um modo geral, nós reconhecemos, nós reconhecemos no que o computador pode nos ajudar ou pode prestar serviços, né? Olha, eu não quero contar o que você está falando. O É. progresso, ele está prejudicando o ser humano, tá? Duas coisas que eu notei ontem, gente. Tá? Esse macarrão instantâneo, a pessoa colocou naquela leitura. Como chama aquele aparelho, Enéas, que você vai virando a lente? Telescópio, como que é? Microscópio? É. Hum, E nesse macarrão instantâneo lá tinha alguns bichinhos. sei. Tinha alguns bichinhos nesse macarrão instantâneo. E outra coisa também que me deixou muito chateado, eu nem comentei aqui no meu programa, a gente vê essa guerra do Irã, tá, papapá, mas ontem me deixou chateado. É. Ontem eu vi realmente que eles pegaram pesado. Foi o Irã, né? Pegou pesado ontem. Não, Israel pegou Israel, pesado com Gaza, não é isso? Com os é, palestinos, né? foi uma coisa assim muito, quer dizer, o que está acontecendo, Enéas? A inteligência emocional, eu não sei como que está a respeito disso. O que você acha, meu? Então, a inteligência emocional, na verdade, ela como eu falei agora há pouquinho, ela é um produto, né? Ela é um produto da inteligência humana. Ainda que o computador possa trabalhar numa velocidade muito maior, né? Com as informações que são colocadas nele, né? Ele é um produto da inteligência humana. Essa frase que eu falei, que a inteligência artificial, na verdade, é uma inteligência humana, não foi eu que falei, não. Quem falou isso foi o Marcelo Taz, que todo mundo deve conhecer, que atualmente tem um excelente programa na TV Cultura chamado Provocações. E ele, enfim, é um sujeito da mídia há muitos anos, experiente, repórter, jornalista, né? E então eu achei essa frase que ele falou muito significativa, porque antes que nós endeusemos, né, antes que nós tornemos a inteligência emocional ou a inteligência artificial como uma espécie de religião, como uma espécie de divindade, né? A inteligência artificial não é isto, né? Também, se você ler estudiosos a respeito do assunto, você vê muito entusiasta falando sobre a inteligência artificial, porque são pessoas fascinadas pela tecnologia, né? Mas você tem outras pessoas, especialmente também fascinadas pela tecnologia, né? Que falam exatamente o contrário, demonstram como a inteligência emocional artificial é um produto exatamente da capacidade humana, né? É um produto de como
de como o nosso cérebro pode processar as informações cada vez melhor, de maneira cada vez melhor e cada vez mais de forma abrangente, de forma contundente e tudo mais. Então, o problema é que nós estamos fascinados, né, por uma capacidade da máquina, né? Da máquina. E, é claro, essa velocidade é fantástica, né? É, a capacidade que a tecnologia conseguiu atingir no sentido de reunir informações, né? E ela pode, de fato, buscar informações na medida em que nós solicitamos e tudo mais, né? Agora, eu digo para você, não sei se vamos encontrar pessoas que discordam ou concordam, enfim, mas nós estamos ainda no meio de um caminho, né, em que nós podemos fazer muito bom uso da inteligência artificial, né, mas ela não parece que vai pensar por nós, né? Ela vai sempre ser atrás. Eu assisti uma vez uma entrevista com um americano que fala sobre tecnologia, e ele disse uma frase também que me impressionou muito bem. Ele disse assim: a diferença que vai restar entre a inteligência artificial e a inteligência humana é que o computador não sabe sentir, o computador não sente, né? Então, quem vai trabalhar com os sentimentos humanos é o ser humano, né? Agora, você que está nos ouvindo pode imaginar o seguinte: bom, mas o computador não pode mesmo sentir, mas ele vai, ele vai dizer racionalmente para a inteligência humana o que é melhor, o que é mais conveniente, segundo as informações que ele possui. Diante disso, eu não sou um especialista e nem me candidato a ser um especialista, né? Mas eu acredito que a inteligência artificial vai ser sempre um coadjuvante, né? Ela vai ser sempre uma coadjuvante humana, isto é, ela vai ter essencialmente mais velocidade para pesquisar, para reunir informações, para correlacionar fatores, mas correlacionar fatores que serão sempre fatores objetivos, né? Você já pensou na criatividade do ser humano? Quer dizer, por que é que nós resolvemos problemas semelhantes de muitas formas diferentes, né? Se eu e o Luiz pegarmos para resolver um problema, né, nós vamos observar que o Luiz tem uma solução e eu tenho outra. Se nós pegarmos 10 pessoas para resolver o mesmo problema, eu não estou falando de matemática que tem uma fórmula precisa, né? Que tem uma fórmula já pré-preparada. Eu estou falando daqueles problemas do dia a dia, que você dá uma solução, a outra pessoa dá outra. Então, se nós tivermos um grupo de 10 pessoas para resolver o mesmo problema, ele resolverá, cada um resolverá de um jeito, e nós teremos 10 maneiras de resolver o problema, né? Eu, pessoalmente, acredito que isto não vai ser conseguido pela máquina. Agora, há uma confusão aí, porque a máquina, ela vai ditar para quem está usando uma solução. Então, é diferente. Se a máquina estiver com informações suficientes, ela vai dizer para o Luiz, diante do mesmo problema, ela vai dizer para o Luiz a mesma solução que ela disse para mim, ou vice-versa. Ela não vai reconhecer que quem está pedindo essa solução é o Luiz.
E quem está pedindo essa solução é o Enéas. Ela vai oferecer uma solução, obviamente, uma solução dentro das possibilidades que a tecnologia oferecer. Então, eu penso, às vezes, que o ser humano está confundindo a capacidade que a máquina tem de reunir informações e de oferecer correlações para dar uma resposta, um parecer, enquanto está se confundindo isto com a criatividade humana, né? A máquina nunca vai ser criativa, a não ser com as informações que ela contiver, que ela tiver no seu, na sua máquina. A Né? máquina é programada, né, Neto? É uma Então, programação. ela vai ser sempre ela vai ter sempre uma criação baseada nas informações que ela tiver dentro da memória tecnológica, né? Então, eu penso que nós estamos passando aí uma fase de fascínio pela tecnologia e estamos confundindo capacidade de solução com velocidade de resposta, né? O ser humano, ele não tem, obviamente, a mesma velocidade de resposta, porque ele pensa, porque ele considera, inclusive, variáveis nas quais ele nunca pensou antes, né? Só para a gente exagerar um pouco, né? O próprio Einstein passou uma vida toda, né, discutindo com ele mesmo, formulando certas leis do funcionamento do universo, né? E ainda com o peso de que não foi possível comprovar. Hoje se comprovam estudos e hipóteses que o Einstein levantou. Então, obviamente, se a máquina fosse um Einstein, né, ela teria dado respostas na hora, ou quanto, na pior das hipóteses, teria respondido depois de algumas horas, né? Então, eu penso que vai sempre restar para o ser humano a verdadeira criatividade, né? A verdadeira criatividade, a verdadeira necessidade de pensar, de estabelecer novas soluções, novas alternativas e novas relações entre fatores, entre elementos, né, que podem fascinar o ser humano, mas não exatamente fascinar o ser humano com a inteligência, mas sim fascinar o ser humano pela velocidade que ele pode obter certas informações e certas respostas, né? Agora, eu disse para vocês que gostaria de conversar um pouco, né, sobre a inteligência emocional, né? E a inteligência emocional, né, é exatamente a inteligência que me parece que a máquina inventada pelo homem nunca vai possuir, né? A inteligência emocional, que é essa capaz de criar, é essa capaz de pensar, de sentir, é esta capaz de dar soluções diferentes em momentos diferentes, diante de circunstâncias diferentes e assim por diante, né? Então, é isto que eu penso que nós devemos levar, né? Levar em consideração quando nós falamos de inteligência artificial, né? E quando nos deixamos exatamente fascinar pela inteligência emocional, ou a inteligência artificial. Então, vamos comentar um pouco, né,
a respeito do que seja inteligência emocional. E nós nem falamos da música, né, Luiz? E eu tô aqui a caça. Você já vê que eu tô Está, de lado aqui, ó. é, Eu tô a caça aqui, entendeu? na verdade, né, Luiz, a gente, falando de inteligência emocional, vamos estar falando da inteligência humana, né? Eu já fiz um programa a respeito das várias inteligências que nós possuímos, né? Então, hoje, a ciência sabe que nós não temos uma inteligência, ou que dizer que uma pessoa é inteligente define uma qualidade intelectual da pessoa. Por quê? Além do ser humano ter vários tipos de inteligência, e isto explica as habilidades diferentes que o ser humano possui, então, um ser humano, ele é muito mais apto a aprender línguas, o outro é muito mais apto a ser sabedor de história, né? Você conversa ou ouve um historiador falar, né? É muito impressionante como ele é capaz de, de falar de toda a história da humanidade, desde os seus primórdios até hoje, como ele é muito capaz de falar dos eventos ocorridos, das guerras, das batalhas, das conquistas, das descobertas, né? Então, tem a habilidade da inteligência para a história, tem o matemático tem uma inteligência especial para as ciências exatas, mas existe também o arquiteto que tem uma inteligência espacial, é aquele que é capaz de imaginar uma figura pronta, como se ela tivesse desenhada no espaço, para que depois ela seja executada, seja realizada, né? Ah, nós temos a inteligência do indivíduo que gosta de química e é capaz de pensar, né, em química, em elementos, combinações de elementos, né? Hoje nós temos os pensadores que têm uma inteligência muito desenvolvida, né? Para realizar certos cálculos, levantar certas hipóteses, né? E produzir certos equipamentos e assim por diante. Enfim, nós temos nós temos inteligências de muitos tipos diferentes, né? E fora todos esses tipos diferentes, nós temos a inteligência emocional, que dá para a gente dizer que todos os tipos de inteligência são acompanhados também de uma certa inteligência emocional. Então, o ser humano, todos eles possuem inteligência emocional. Então, essa é uma diferença. Eu acabei de dizer que existem muitos tipos de inteligência. Porém, a inteligência emocional é um tipo de inteligência que está em todos os seres humanos. E o que é a inteligência emocional, né? A inteligência emocional é aquela que está presente no ser humano, né? Que fala das pessoas que são capazes de identificar mais ou menos, em maior ou em menor grau, ou com maior ou menor consciência, né, os seus sentimentos e as suas emoções. Então, quanto mais uma pessoa consiga desenvolver um autoconhecimento a respeito de como ela se sente, de como ela é abalada ou atingida pelas emoções, de como ela tem uma interferência dos sentimentos e das emoções na sua vida e assim por diante, mais inteligente emocionalmente ela será, né? Pessoas rústicas, pessoas que não gostam de falar sobre os sentimentos, pessoas que são
são muito rígidas, né? É aquela pessoa que diz, eu sou assim, nasci assim, vou viver assim, e não há possibilidade de eu ser de outro jeito, né? Eu nunca vou, quando você fala frases absolutas assim, eu nunca vou sofrer esse tipo de interferência, eu nunca vou me deixar abater por este ou aquele problema, eu não tenho nenhuma vulnerabilidade que possa me atingir e assim por diante. Quando você vê pessoas falando com toda a certeza do mundo, né, que ele possui, ele é possuidor, né, de absolutas certezas, né, é sinal de que ele tem um grau alto de rigidez, né, e, portanto, ele não tem muita flexibilidade e ele não admite, muitas vezes, as alterações que o ser humano sofre exatamente por ser um indivíduo que sente emoções, né? Que tem alterações nas suas emoções e nos seus sentimentos, né? Então, exatamente por isso, nós podemos dizer que ele não tem inteligência ou tem pouca inteligência emocional. Aí existe uma outra questão. Também, a rigor, nós não podemos falar que alguém não tem inteligência emocional. Todos temos, porque todos nós sentimos e porque todos nós temos emoções. O que eu acabei de dizer é quando o indivíduo é mais duro, mais impermeável aos seus sentimentos e às suas emoções, né? Então, ele, mais do que certas pessoas, ele é rígido, ele é durão, ele não demonstra emoções e sentimentos, ele não admite muitas vezes o sentimento, ele busca sempre explicações racionais. Então, a questão é que esta pessoa tem uma inteligência emocional, porém, ele não faz uso dela, muitas vezes, ou não faz todo o uso que poderia fazer. Você vai dizer para alguém que parece muito frio, muito insensível, você não pode afirmar que ele não tem inteligência emocional, mas você pode dizer que ele é bastante rigoroso, rígido, que ele é resistente, que ele é frio, calculista, muito racional. Você pode dar todos esses adjetivos para ele, para dizer que ele não expressa muito facilmente as suas emoções. Então, são estas pessoas, sim, que nós podemos dizer que aparentemente têm pouca inteligência emocional, né? Ou ou não tem inteligência emocional. Mas lembre-se sempre, será errado você dizer que alguém não tem inteligência emocional. Por quê? Porque é o quanto o indivíduo admite, expressa, deixa-se é, deixa-se contaminar ou influenciar também pelos sentimentos, né? Veja, vamos imaginar um indivíduo que está muito habituado, vamos dizer um indivíduo que tem um antiquário, ele tem uma loja de artefatos, móveis, objetos antigos. Então, ele recebe, ele compra, ele vende, e as pessoas vão lá buscar, comprar esses objetos. Aparentemente, ele é insensível, porque ele não fica preso ao valor afetivo. Quando vai alguém lá vender um objeto para ele, ele faz uma avaliação baseada no quê? Baseada no mercado, baseado na capacidade que ele vai ter de revender o objeto e assim por diante, né? Então, você diz, esse indivíduo é insensível, porque ele lida com objetos que foram tão importantes para determinadas pessoas
e lida como simplesmente ele sendo um negociante de coisas, né? Acontece que ele está muito mais focado no lucro que ele pode ter comercializando aqueles objetos. Porém, vamos imaginar que ele tenha lá uma joia da mãe dele e que ele não vende, não põe em comércio e assim por diante. Então, olha, a inteligência emocional, ela não é expressada para que ele possa fazer o comércio dele, mas a inteligência emocional está presente na medida em que ele ganhou uma joia da mãe dele e estima essa joia. É isto que eu quero ilustrar com a ideia do do indivíduo, né, que dá ou atribui ou reconhece um grande valor estimativo a um objeto. Então, quando você guarda ou tem especial carinho por um objeto que ele tem um valor estimativo, nós às vezes dizemos valor afetivo, né? É porque a pessoa está colocando naquele objeto ou naquele, às vezes, geralmente é um objeto, mas pode ser também uma casa, um imóvel que você tenha por ele um grande valor estimativo ou afetivo, né? E assim por diante. Quer dizer, a pessoa está demonstrando a inteligência emocional dela. Por quê? Porque aquele objeto, por exemplo, toca aquela pessoa muito fortemente em razão é, da emoção ou dos sentimentos do sentimento que aquele objeto representa para ele e faz com que ele tenha uma espécie de carinho muito especial com aquele objeto. É a inteligência emocional atuando. Por isso que eu digo e ilustro que nenhuma pessoa está isenta, né, de inteligência emocional. Apenas a pessoa, às vezes, não usa, ou a pessoa não admite, ou a pessoa não quer transparecer o quanto ela, de repente, é afetada por emoções e por sentimentos. Diga, Luiz. Os nossos produtores, ouvintes, me passou a música aí. Olha só, qual música? Quebrei a cabeça, mas a nossa produtora ouvinte aí passou uma música da Pitty aqui, Admirável Chip Novo. Admirável. O que será que tem nessa música, Luiz? Sei lá, só ouvir, viu? Vai ouvir? Vamos ouvir? Vamos lá. Nós somos democráticos, né? Então. Vamos lá, né? Pitty, Admirável Chip Novo. Aqui no sistema alguém me desconfigurou. Aonde estão meus olhos de robô? Eu não sabia, eu não tinha percebido. Eu sempre achei que era vivo. Parafuso e fluido em lugar de articulação. Até achava que aqui batia um coração. Nada é orgânico, é tudo programado. E eu achando que tinha me libertado. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, pode, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, vale, gaste, vida. Pense, fale, compre, beba, leia, pode, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga.
sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva. Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça. Use, seja, ouça, diga. Não, senhor, sim, senhor. Não, senhor, sim, senhor. Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer. Reinstalar o sistema. Tá aí, né? A nossa produtora musical aí, Enéas, passou aí a Pitty, né? Admirável Chip Novo. Tem Olha, alguma coisa a ver, né? eu nunca tinha ouvido essa música e ela faz uma tremenda crítica, né, a essa automatização que nós estamos vivendo, né? A publicidade, as redes sociais, os meios de comunicação, tudo isto nos dizendo a moda, né, Luiz? A ditadura dos hábitos, dos costumes, das roupas que a gente tem que usar, de como a gente deve proceder, né? E assim por diante. Ela faz uma crítica a tudo isso, mostrando o quanto parece que a gente deixou colocar na cabeça um chip novo, um chip, aliás, que não tínhamos outro, né? Exatamente para passarmos a pensar do jeito que a maioria quer, do jeito que a multidão quer. E esse, hoje em dia, uma das grandes questões humanas. E aí casa muito com o papo que nós estamos tendo hoje, porque quanto mais aprimorada for a nossa inteligência emocional, né, mais nós teremos que admitir que tem chip instalado na gente. Oi, Neto, a inteligência emocional, né, a inteligência do ser humano, Sim, emocional, ela devia trazer coisas boas para o próprio ser humano. Vamos supor, né? Se você inventar um robô com pele parecido, tal, não sei o quê, você pega lá, isso custa fábulas de milhões e milhões e milhões, né? Para sim. sustentar o seu próprio ego. Fui eu que inventei, tá ali, você está substituindo uma máquina pelo um ser humano. Agora, se você converter isso em coisas como enchentes, como tirar água rápido, como descer água do rio, para onde vai essa água, como não poder ter acidentes de trânsito, semáforos inteligentes, diferenciados, quedas de avião, como que nós vamos fazer uma coisa assim que na hora o avião, quando você liga o avião, ele já presta já vê que está sem combustível, sem isso, sem aquilo, sem aquilo. Então tem tantas coisas aí da inteligência, da própria emoção da pessoa, ela, Aham. ela poder fazer uma coisa, criar coisas assim para pessoas que estão na rua, dormindo no relento, criar coisas para a pessoa. Ó, Enéas, para a pessoa não chegar até a rua, não dormir na rua, o que acontece com o ser humano, se criar cabines de emprego lá para pessoas montar coisas, ficar montando, dar serviço para a pessoa, dar inteligência para a pessoa trabalhar, que ela não pense em outras coisas, nem você está me entendendo? Ocupar, Sim. levar. Luiz, em resumo, é a inteligência voltada para o bem, né? Então, E a inteligência voltada para o bem
que não se confunde ou não se perde com interesse, com segundas intenções, é uma inteligência emocional. Porque quando nós estamos envolvidos com o bem para nós mesmos e para os outros, nós estamos envolvidos para o bem. E é quando nós seremos capazes de sermos mais condescendentes, mais ajudadores, mais colaboradores, mais respeitadores, né? Quando nós reconhecemos mais a necessidade das pessoas e as nossas mesmas, né? É inteligência usada para o bem. Eu estava consultando aqui e faço questão de indicar para os nossos ouvintes um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Assisti. Então, é uma história baseada numa vida real de um menino, de um garoto que mora no continente africano e ele constrói uma turbina eólica. Turbina eólica é aquela turbina enorme que a gente vê agora na televisão, que se você viajar por alguns outros estados, você observa, né? De longe é um poste com três hélices, né? Ou melhor, uma hélice com 3 pás, né? Mas se você for observar direito, aquilo lá é monstruoso, é muito grande, e ela aproveita o vento e transforma o vento em energia elétrica. E ele morava num vilarejo muito pobre, onde as pessoas passavam fome por falta de água, e ele, então, constrói uma usina eólica para poder produzir energia elétrica e ajudar o povo na alimentação, porque com energia elétrica você tem uma outra qualidade de vida, você pode produzir comida e pode, inclusive, ganhar dinheiro na medida em que você compartilhe isso. Então, e a partir do vento, né? É por isso que o filme se chama O Menino que Descobriu o Vento. Quer dizer, ele vivia num lugar, né, de extremo calor, né, e onde as pessoas não tinham nem água, nem energia elétrica. Né? Usou a tua inteligência para o próprio bem da comunidade dele ali. Exatamente. Então, a inteligência para o bem é aquela que nós podemos chamar de inteligência emocional. É o que eu Né? estava falando, né, Inés? Ó, o ouvinte, tem bastante ouvinte falando que viu já assistiu esse Já filme. assistiu o filme. Então. O Denival falou assim, nós somos prejudicados por essas redes sociais, virou moda, principalmente os influenciados digitais, influenciadores digitais, ditando regras. Sim, Entendeu? exatamente. Ditando regras, ditando aquilo que se deve ou não fazer, aquilo que é importante ou não, né? E o que mais me assombra, Luiz, é que esses influencers, né? Eles conquistam o direito de falar para milhões de pessoas aquilo que eles acham certo. Isso é uma forma muito violenta, muito invasiva de ditar conhecimentos. Então, esses influencers aí, né, já está acabando o nosso tempo, mas eu já vou deixar você terminar. Eles, para se começar, que nem, vamos supor, eu estou lutando aqui pra caramba, nós temos 2 reuniões aqui para poder aumentar a audiência e passar vocês aqui que estão na rádio para um lugar assim que tem audiência, o YouTube e tal. Nós estamos lutando aqui sem financiar, sem dinheiro, você entendeu como que é? Só Sim. que esses meninos, esses que já vê uma máquina como o Deus deles,
o que eles fazem? Eles inventam um negócio lá e começam a pagar, funcionar a coisa. Eles pagam. Então, pagam fortunas para se aparecer. Depois que eles têm um nome aí de influência, né? Porque aí eles param de pagar, eles já têm um nome deles, né? Mas não é Eles passam, inclusive, a receber, né, Luiz? passa a receber. Ele não chega, não é influenciador, não é, ele já chega, entra na internet lá, não sei o quê, não sei o quê. Não, eles pagam e pagam caro para poder promover o nome deles, E não é? depois colhe os benefícios, né? Depois colhe os benefícios, né? Pois exatamente porque, além da inteligência emocional ser aquela que está voltada para o bem, e não é o bem só dos outros, não, é importante que a gente diga isso. Ser inteligente emocionalmente é você ser inteligente na relação com os outros e no autoconhecimento. Portanto, é você e os outros, somos nós junto com todos os outros. Né? Então, inteligência emocional auxilia e torna muito mais possível nós sermos pessoas melhores, tanto quanto a nos conhecermos melhor, como também a nos relacionarmos melhor, né? A grosso modo, nós podemos dizer que um casal pode viver muito melhor na medida em que ambos tiverem uma boa inteligência emocional, porque serão praticantes de todos ou de muitos daqueles valores humanos, né, Luiz? Respeito, consideração, saber ouvir, ter paciência, ter tolerância, desenvolver projetos em comum e assim por diante. Então, a inteligência emocional, nós poderíamos aqui descrever, né? E o Google está cheio de ofertas do tipo 10 dicas para você ser mais inteligente emocionalmente, né? Como desenvolver a inteligência emocional, né? E assim por diante. Não estou menosprezando quem escreve sobre isso, mas estou dizendo que você terá inteligência emocional e você desenvolverá a tua inteligência emocional na medida em que você usar a sua inteligência de perceber, de levar em conta os sentimentos e as emoções humanas, cada vez melhor. Na medida em que você desenvolver valores pessoais, na medida em que você desenvolver valores que te coloquem melhor numa relação humana, de mais respeito, de mais carinho, de mais consideração, esses comportamentos que levam em conta as emoções e os sentimentos são exatamente os quesitos, os itens necessários para a inteligência emocional, né? Quanto mais formos conhecedores de nós mesmos e levarmos em conta o quanto nós podemos ser influenciadores no comportamento dos outros, né? Na medida que temos uma característica e essa característica nos faz levar em conta, levar em consideração e respeitar os outros, mais nós teremos uma alta inteligência emocional. É isso aí, Luiz. Esperamos ter contribuído um pouquinho, trazido alguns alertas, né? Que nem eu estou falando, Inês, eu estou com uma parafernália aqui na minha frente, computadores, internet, podcast, mas tudo para o bem, tudo para levar o conteúdo de vocês para o bem. Esse vai ser o grande diferencial, né, de ter uma inteligência voltada para o bem. E para o bem comum, né, Luiz? Isto é,
aquele que leva em conta que todos os seres humanos têm direito a viver uma vida mais feliz, né? E a minha preocupação aqui, da rádio, nossa aqui, é levar esse conteúdo de vocês para mais pessoas. Sim. Entendeu? Sem investir financeiramente, né? Vou pagar, a rádio vai pagar para impulsionar, não. A rádio está trazendo o pessoal, né, para ouvir o conteúdo que a rádio tem, sem forçar, né? Não, eu vou forçar, fazer um negócio forçado, vou pagar para isso. Luiz, se você faz algo voltado para o bem, você não vai precisar pagar para isso. Você não vai precisar vender essa inteligência. Mas as pessoas precisam sobreviver. Sim, as pessoas. É justo que uma pessoa seja pago para ensinar, é justo que uma pessoa seja pago para promover programas de desenvolvimento, etc, etc. A inteligência, ela pode se tornar exatamente um meio de sobrevivência. Aliás, se você pensar um pouquinho, todos os tipos de inteligência permitem que as pessoas vivam melhor fazendo aquilo que fazem. Mas, quando nós falamos de inteligência para o bem, é aquela inteligência que respeita o outro e, de fato, deseja o bem do outro e, portanto, faz isso de uma forma justa, equilibrada e assim por diante, né? Então, não é fácil, né? Não é fácil a gente vai tentando, né, Luiz? Vai batalhando. Como diz o Raul Seixas, nós não vamos pagar nada. Nós não vamos pagar nada. Não é assim que ele fala? Exatamente. E a gente vai conquistando o nosso público honestamente com o nosso bom conteúdo. É isso aí. Certo, Enéas? Grande abraço a você, grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro. Eu fiquei sabendo que esse mês você não volta mais. Pois é, agora só o mês que vem, né, Luiz? Já estamos entrando no último mês do primeiro semestre. Eu falei isso daí, último mês do primeiro semestre. Isso quer dizer que já metade do ano está indo embora, né? Você volta dia 4, Enéas? Se Deus quiser, Luiz. Tem alguma viagem, alguma coisa programada, Enéas? Não, agora vamos ficar quietinhos por aqui. E está tudo bem em casa, tudo certinho, né? Tudo na paz. Enéas, um abraço. Telefone de novo que eu falei em cima. Qual que é? 011 999955978. Nós agradecemos, o vídeo também está te agradecendo aí pelo conteúdo maravilhoso. Nós é que agradecemos, Luiz. Obrigado, Enéas. Grande abraço, até. Família Web Rádio e o programa Psicologia em Casa. Apresentação: Enéas Canhadas.